Bom dia, pessoal. Estou aqui na segunda-feira tomando meu café. Antes de ir para o Aras, já quero fazer o comentário sobre esse vídeo. Uma missão difícil, missão impossível de fazer um comentário sobre o vídeo do Clinton Anderson, por vários motivos. Eu vou tentar falar durante, mas eu quero que vocês... E eu já coloquei aqui num ponto que a gente vê qual é o problema que o cavalo está dando. E observem vocês que é aquela tal coisa do cavalo não parar na hora de montar. E nós vamos ver como que o Clinton trabalha com esse tipo de problema. Quero adiantar, se tem alguém esperando que eu vá lacrar, malhar o Judas, queimar o Clinton Anderson, não é a minha proposta. A minha proposta é outra, é propositiva, didática, uma análise técnica e intelectual. Eu farei algumas críticas boas, outras ruins, extremamente natural. Assim como Clinton Anderson, eu também sou domador de cavalo, horsemanship. Temos muito a aprender. O Clinton ele é um dos grandes domadores, ele é australiano, e mudou-se para os Estados Unidos, se estabeleceu nos Estados Unidos em 1997. Ele tem um currículo gigante com cavalos de rédea, né? Tem muita premiação. Ele tem algumas características que eu gosto comerciais. Os cavalos que são domesticados por ele são mais caros. Ele tem um projeto que um cavalo domado por ele custa US$ 30.000 e vai inclusive com o cabresto dele, com a marca dele, etc. E as pessoas procuram os cavalos domesticados por ele. Isso pode ser muito bom, é muito bom, porque ele eleva o nível comercial dos domadores e ele não baixa, por exemplo, fazer concorrência de valor, de preço, como geralmente acontece aqui, né? De um domador abaixar o preço para conseguir o trabalho, o cavalo do outro cara. E aí vai abaixando o nível comercial dos nossos profissionais. E o Clinton trabalha em outro nível, tá bom? Claro que ele virou uma celebridade, etc. Grande parte, agora eu vou falar uma crítica, que é grande parte que eu acredito ser uma crítica relacionada ao trabalho dele, que ele é um cara que ele trabalha com muita pressão nos cavalos, é o fato dele ter que mostrar serviço. E todo domador famoso passa por esse problema, né? De ter que mostrar serviço diante de uma plateia, ou principalmente da televisão ou dos vídeos que é feito. E aí ele fala assim: estou com um cavalo com problema, preciso mostrar serviço, e provavelmente a partir daí ocorram alguns excessos. E desse ponto de vista, claro que não é bom, mas eu compreendo, eu entendo de alguma maneira esse tipo de problema, né? Por outro lado, a gente tem um outro lado aí, que é ele ensina muitas pessoas, os vídeos dele são didáticos, são bons, e ele trabalha com o proprietário, e o cavalo, pelo menos, consegue resolver esse problema. Então, é uma balança difícil, ética e moral, de fazer uma avaliação de julgamento, né? Então é isso, minha proposta não é fazer julgamento. E vamos lá. Vocês estão vendo o cavalo preto, é uma égua na verdade, não é um cavalo, não é macho, é uma égua. E aqui nesse vídeo ele fala muito sobre a maneira com que ele trabalha relacionado à liderança, mas ele não chama de liderança, ele chama de respeito, que o cavalo que oferece, que dá problema, é o cavalo que não tem respeito pelo proprietário. Eu compreendo ele em todo aspecto da natureza, coletivo, de grupo, social, entre humanos, entre animais, existe sim, sempre estabelecendo uma hierarquia social importante para a sobrevivência do coletivo.
E o Clinton trabalha com esse aspecto. Aqui ele está mostrando, ele colocando a égua para movimentar os pés e ele utilizando essa técnica do movimento dos pés para colocá-la no trailer, coisa que ele consegue fazer com bastante rapidez, inclusive. Né? E ele usa essa varinha, que ela é polêmica, porque ele bate no cavalo, simplesmente assim. Não creio que seja algo que machuque, no caso, ele está dando toques no posterior da égua. Agora eu quero fazer, vai acontecer aquele acidente que nós vamos fazer uma avaliação se ele foi intencional ou não. Olha, gente, eu dei uma pausa aqui e eu quero que vocês observem o posterior aqui, nesse momento. O posterior dessa égua está muito baixo, ela coloca o posterior embaixo do corpo dela. E os pés dela, a movimentação, a mecânica dela é muito desconfortável, para não dizer ruim. Ela é falha, ela não é boa, essa mecânica. Parece que ela não sabe fazer esse desengajar o posterior. Ela não consegue passar um pé por baixo do corpo, alcançando o outro lado. Eu quero que vocês observem isso. Tá vendo como é estranho esse movimento? Olha lá. É um movimento estranho dela. Bem, junto a isso, eu quero que vocês notem essa imagem. O Clinton, ele é um homem muito experiente. Perfeito. Ele tem centenas, se não milhares, de cavalos no currículo. Ele está com a rédea na embocadura, com a rédea presa na mão. Ele não está usando uma guia, por exemplo. Ele não está usando um cabo. Ele não está usando uma... Então, me parece que ele está um pouco relaxado com a possibilidade de acontecer alguma coisa. Porém, a experiência dele, ele sabe que o posterior dessa égua não é bom. E ele permanece colocando pressão no cavalo. Ah lá. Você consegue notar? Foi. Aqui aconteceu o acidente. Bum. Perfeito. Câmera lenta, agora vai para a cara da dona e eles exploram eles fazem um merchandising. Olha isso, voltando a câmera e dando pause na imagem. Eu dei pause agora. Preste atenção que aqui é que eu quero colocar o meu argumento. O Clinton e a equipe do Clinton, em verdade, precisam de uma imagem forte para conseguir like, publicidade. Ele é um marqueteiro, ele sabe fazer marketing. Então eles precisam que a dona faça uma cara de desespero, que o cavalo ou corcoveie ou dê algum problema muito sério. Por quê? O fato do cavalo, da égua no caso, andar e a dona não conseguir montar direito, posso dizer uma coisa, é um problema relativamente bobo. Mas ele precisa de uma imagem forte. E quando eles conseguem a imagem forte, eles passam a explorar essa imagem comercialmente, exageradamente. Tá bom? Olha lá, vamos lá. Aí ele faz um comentário que ele não quer machucar o cavalo, a égua, eu acredito. Agora explora de novo a imagem. Câmera lenta, pausa, e ele faz o comentário, e aí volta pro cavalo, puf. Gente, presta atenção nessa imagem aqui. Não foi possível pegar, vou voltar um pouquinho. Eu quero que vocês notem a rédea, como eu havia falado. Qual pode ser os problemas de um acidente como esse, tá bom? A primeira coisa, a égua está selada com uma sela que tem um pito ali em cima. Bem, de qualquer maneira, essa sela, quando ela vira e boleia, ela pode pressionar a coluna do cavalo. Pode causar um acidente na vértebra.
nesse momento aqui? Bom, olha só, ela pode quebrar o rabo, ou seja, ela senta sobre o rabo numa posição muito perigosa, a égua. Ela está com a sela que pode machucar, com certeza, a coluna de alguma maneira, deslocar uma vértebra, acontecer um acidente sério neurológico ali. Ela pode bolear e cair no chão e até morrer com a pancada na nuca, que é ali aquele osso do Atlas, né? E o Clinton Anderson, por incrível que pareça, está com a rédea na mão. Essa égua, ao levantar, pode pisar nessa rédea e machucar a boca. É uma questão muito séria isso. Vamos fazer o seguinte, eu suponho que tenha sido um acidente não intencional, mas provocado pela necessidade comercial de apresentar uma imagem forte. Ponto. Porém, o Clinton tem responsabilidade de um acidente como esse. Eu tenho responsabilidade. O Monte, o Pet Parelli, o Scarpati, o Jaerson, todo domador tem responsabilidade sobre o seu cavalo. Todo domador tem responsabilidade sobre a técnica, sobre os movimentos. Nós não estamos fazendo um julgamento nenhum sobre o Clinton, pelo contrário, mas estamos aproveitando esse momento para dizer o seguinte: se houve um acidente, não foi intencional, a responsabilidade é minha de qualquer maneira. Tá certo? Então era esse o ponto que eu queria colocar. A outra coisa, outro acidente que poderia ter acontecido aqui, e eu vou tentar... Ah lá. Olha como eles exploram a imagem, gente. É um vídeo muito bom, muito bem editado, ele tem um marqueteiro, ele tem um produtor, ele tem um editor, ponto. Aqui. Consegui a imagem. Olha a rédea balançando. Se essa égua tivesse pisado nessa rédea, que é uma rédea curta, com a ferradura ou enroscado na ferradura, realmente seria algo grave, muito ruim. O Clinton deve ter pensado, uau, tive muita sorte. Essa égua teve muita sorte. Se a égua tivesse sofrido algum dano, eu duvido que ele tivesse feito esse vídeo. Eu duvido. Mas enfim, ele volta e agora eu quero que vocês notem a imagem seguinte, tá bom? Que ele vai continuar trabalhando com o cavalo, né? Ele vai continuar trabalhando com a égua. Bom, o que ele está fazendo exatamente? Eu vou falar sobre isso um pouco mais para frente. Ele cansa, desgasta, ele coloca o cavalo em trabalho. E quando o cavalo permite calma, tranquilidade para montar, aí ele vai tentar montar. É o famoso alívio e pressão. E uma coisa que eu gosto muito no trabalho dele, nesse aspecto, é o fato é o time dele. Ele tem um time realmente muito bom. Ele tem um time... outra coisa, olha que bonito isso. Esse gesto que o Clinton faz ele fala o seguinte, ele finge que coloca o pé no estribo só para o cavalo acostumar com o movimento antes de montar nesse processo de alívio e pressão. Eu acho isso muito inteligente da parte dele, muito delicado, muito sensível, muito interessante. Vamos parando aqui de novo. Olha o que ele fez. Ele tirou a rédea do outro lado da embocadura. Por quê? Porque ele sabe que aquele acidente poderia ser grave. Eu só estou confirmando o que eu estava pensando. Ele tira e começa a usar a rédea como se fosse um cabo. Ele poderia ter feito isso antes. Por que ele não fez isso antes? Porque ele realmente não previa que aquele acidente poderia acontecer. Por isso eu acredito que foi um acidente não intencional, mas causado pela
necessidade de apresentar uma imagem forte. E mais do que isso, ele, quando chega para resolver um problema, nesse caso do vídeo, é um cavalo que não vai ficar com ele 2 meses, 3 meses, 1 ano. É um cavalo que vai ficar com ele só 2 horas e ele tem que resolver em 2 horas. Então é uma balança difícil, um julgamento moral sobre o Clinton, quando ele tem uma quantidade de vídeos muito bons, didáticos, muito interessantes, muito ilustrativos sobre o trabalho, embora também ele use excesso de pressão, que não é bonito, não é relacionado a bem-estar animal, porque é muita pressão, ele não precisa usar tanta pressão, mas eu tenho certeza que se essa égua fosse para a fazenda dele, passar 2 meses, 6 meses, eu tenho certeza, a primeira coisa que ele faz é colocar no pasto. Depois ele começa a trabalhar de uma maneira gradual. Não é a característica de trabalho do Clinton. Ou o que eu quero dizer, nenhum domador trabalha assim. O domador só trabalha assim quando ele está com uma pressão de marketing nas costas dele muito grande. Então, eu não estou aqui também defendendo ou atacando o Clinton. Eu estou abrindo uma situação realmente real, né? É assim que acontece geralmente. Vamos lá. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai montar na égua e olha só que interessante, a égua vai se movimentar, olha lá. E ele coloca pressão novamente. Veja que essa pressão que ele está colocando não é muita, não é um absurdo. E foi a mesma pressão que ele colocou quando ela boleou. Por quê? Dessa vez ela não está boleando, porque ela está se habituando com o movimento de desengajar o posterior. Ela está conseguindo desengajar o posterior, fazer um movimento um pouco melhor, uma mecânica um pouco melhor e fazer esse movimento de rotação. Olha só o vídeo do cara, né? Muito profissional, não sei, não posso falar grana envolvida, mas um trabalho muito profissional de marketing, eu quero dizer, né? Ele tem um marketing realmente poderoso. E eu vou adiantar, senão eu vou ficar com o vídeo longo demais. De novo, a égua caminha e ele coloca pressão. E agora ele coloca a égua para andar para trás, com força, com pressão. Esses trancos na boca é de ordem duvidosa, sim, não é necessário. Por isso, o uso de um cabresto. Olha que bonitinho, ele coloca pressão montado, ele vai fazer a proposta de montar, mas a égua está parada. E aí eu pergunto, poxa, valeu a pena ou não valeu a pena o excesso de pressão? Embora eu coloque que não há necessidade do cavalo bolear, não há necessidade do cavalo, como é que fala? Fazer aquela imagem tão desnecessária, né? Necessária para o marketing, provavelmente. E aqui ele consegue o objetivo dele. A égua, nesse momento, não precisa trabalhar, desgastar, desengajar, não precisa sofrer pressão. Esse é um dos trabalhos do alívio da pressão. Essa é uma das maneiras de fazer. Uma maneira grossa, como é que fala? Grande e não há necessidade de ser tão. E aí eu vou terminando o vídeo mostrando que depois ele ensina a proprietária a fazer esse trabalho com a égua. E esse momento eu acho muito interessante, porque o Clinton, diferente de vários domadores que eu conheço, ele ensina o proprietário a se relacionar com o cavalo dele. Quase sempre, em todos os vídeos, no curso dele, e isso é uma maneira que eu também gosto de fazer, que é ensinar o proprietário a trabalhar com o seu próprio cavalo. Bem, gente, eu vou terminar por aqui, tá grande demais esse vídeo, já tem 20 minutos, e fico muito agradecido a todos vocês que acompanharam até aqui. Um beijo grande, inscreva-se no meu canal, porque é importante para mim, coloca seu nome lá, divulga, compartilha, deixa um joinha, comentários, e olha lá, a dona trabalhando com a égua. Eu acho isso um trabalho bacana, de colocar o proprietário para fazer o trabalho.
É esse aí, é o Clinton. Beijo para vocês e até breve.